Oi, hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023, um dia antes, ou melhor, algumas horas antes do meu aniversário de 33 anos. Cá estamos. 42. Não compreendo, senão, como uma espécie de falta de asseio, esta inerte permanência em que jazo da minha mesma e igual vida, ficada como pó ou porcaria na superfície de nunca mudar. Assim como lavamos o corpo, deveríamos lavar o destino, mudar de vida como mudamos de roupa, não para salvar a vida, como comemos e dormimos, mas por aquele respeito alheio por nós mesmos, a que propriamente chamamos asseio. Nossa, que coisa mais bonita, meu Deus. É um medo, né, de mudar que a gente tem quando a gente acha que tem algo muito bom e aí por algum motivo perde, e uma mudança forçada às vezes em alguma área da vida. Só que é isso, né, como ele falou, é como tomar banho pra se cuidar, né, pelo bem do asseio. E é a vida e suas mudanças. Assim como lavamos o corpo, deveríamos lavar o destino, mudar de vida como mudamos de roupa, não para salvar a vida, como comemos e dormimos, mas por aquele respeito alheio por nós mesmos, a que propriamente chamamos de asseio. Há muitos em quem o desasseio não é uma disposição da vontade, mas um encolher de ombros da inteligência. E há muitos em quem o apagado e o mesmo da vida não é uma forma de a quererem, uma natural conformação com o não tê-la querido, mas um apagamento da inteligência de si mesmo, uma ironia automática do conhecimento. Há muitos em quem o desasseio não é uma disposição da vontade, mas um encolher de ombros da inteligência. Há porcos que repugnam a sua própria porcaria, mas se não afastam dela, por aquele mesmo extremo de um sentimento pelo qual o apavorado se não afasta do perigo. Há porcos de destino como eu, que se não afastam da banalidade cotidiana por essa mesma atração da própria impotência. São aves fascinadas pela ausência de serpente, moscas que pairam nos troncos sem ver nada, até chegarem ao alcance viscoso da língua do camaleão. Assim passeio lentamente a minha inconsciência consciente, no meu tronco de árvore do usual. Assim passeio o meu destino que anda, pois eu não ando, o meu tempo que segue, pois eu não sigo. Nem me salva da monotonia, senão estes breves comentários que faço a propósito dela. Contento-me com a minha cela ter vidraças por dentro das grades. Escrevo nos vidros, no pó do necessário, o meu nome em letras grandes, assinatura cotidiana da minha escritura com a morte. Com a morte? Não, nem com a morte. Quem vive como eu não morre. Acaba, murcha, desvegeta-se. O lugar onde esteve fica sem ele, ali está,
A rua por onde andava fica sem ele lá ser visto. A casa onde morava é habitada por não ele. É tudo. E chamamo-lhe o nada. Chamamos-lhe o nada. Mas nem essa tragédia da navegação podemos representar com aplauso, pois nem ao certo sabemos se é nada, vegetais da verdade como da vida, porque tanto está por dentro como por fora das vidraças, netos do destino e enteados de Deus, que casou com a noite eterna quando ela enviuvou do caos que nos procriou. Partir da rua dos douradores para o impossível, erguer-me da carteira para o ignoto, mas isso intercessionado com a razão, o grande livro que diz que fomos. 43. Há um cansaço da inteligência abstrata, e é o mais horroroso dos cansaços. Não pesa como o cansaço do corpo, nem inquieta como o cansaço do conhecimento pela emoção. É um peso da consciência do mundo, um não poder respirar com a alma. Então, como se o vento nelas desse e fossem nuvens, todas as ideias em que temos sentido a vida, todas as ambições e desígnios em que temos fundado a esperança, na continuação dela, se rasgam, se abrem, se afastam, tornadas cinzas de nevoeiros, farrapos do que não foi nem poderia ser. E por trás da derrota surge para a solidão negra e implacável do céu deserto e estrelado. O mistério da vida dói-nos e apavora-nos de muitos modos. Umas vezes vem sobre nós como um fantasma sem forma, e a alma treme com o pior dos medos, a da encarnação disforme do não ser. Outras vezes está atrás de nós, visível só quando nos não voltamos para ver, e é a verdade toda no seu horror profundíssimo de a desconhecermos. Mas este horror que hoje me anula é menos nobre e mais roedor, e uma vontade de não querer ter pensamento, um desejo de nunca ter sido nada, um desespero consciente de todas as células do corpo e da alma. É o sentimento súbito de se estar enclausurado na cela infinita. Para onde pensar em fugir, se só a cela é tudo? E então vem-me o desejo transbordante, absurdo, de uma espécie de satanismo que precedeu Satã, de que um dia sem tempo nem substância, se encontre uma fuga para fora de Deus, e o mais profundo de nós deixe, não sei como, de fazer parte do ser ou do não ser. 44. Há um sono da atenção voluntária que não sei explicar e que frequentemente me ataca, se de coisa tão esbatida se pode dizer que ataca alguém. Sigo por uma rua como quem está sentado, e a minha atenção desperta a tudo. Tem, todavia, a inércia de um repouso do corpo inteiro. Não seria capaz de me desviar conscientemente de um transeunte oposto. Não seria capaz de responder com palavras ou sequer dentro em mim com pensamentos a uma pergunta de qualquer casual que fizesse escala pela minha causalidade coincidente. Casualidade, não sei se eu falei casualidade. Não seria capaz de ter um desejo, uma esperança, uma coisa qualquer que representasse um movimento, não já da vontade do meu ser completo, mas até, se assim posso dizer, da vontade parcial e própria de cada elemento em que sou decomponível. Não seria capaz de pensar, de sentir, de querer, e ando, sigo, vagueio. Nada nos meus movimentos. Reparo por o que os outros não reparam.
Transfere para o observável o estado de estagnação em que vou, e este estado de falta de alma, que seria cômodo, porque certo, num deitado ou num recumbente, é singularmente incômodo, doloroso até, num homem que vai andando pela rua. É a sensação de uma ebriedade, de inércia, de uma bebedeira sem alegria, nem nela, nem na origem. É uma doença que não tem sonho de convalescer. É uma morte álacre. Viver uma vida desapaixonada e culta. 45. Viver uma vida desapaixonada e culta, ao relento das ideias, lendo, sonhando e pensando em escrever. Uma vida suficientemente lenta para estar sempre à beira do tédio. Bastante meditada para se nunca encontrar nele. Viver essa vida longe das emoções e dos pensamentos, só no pensamento das emoções e na emoção dos pensamentos. Estagnar ao sol, douradamente, como um lago obscuro rodeado de flores. Ter na sombra aquela fidalgia da individualidade que consiste em não insistir para nada com a vida. Ser no volteio dos mundos como uma poeira de flores, que um vento incógnito ergue pelo ar da tarde e o torpor do anoitecer deixa baixar no lugar de acaso. Indistinta entre coisas maiores. Ser isto com um conhecimento seguro, nem alegre, nem triste, reconhecido ao sol do seu brilho e às estrelas do seu afastamento. Não ser mais, não ter mais, não querer mais. A música do faminto, a canção do cego, a relíquia do viandante incógnito, as passadas no deserto do camelo vazio, sem destino. (46) Releio passivamente, recebendo o que sinto como uma inspiração e um livramento, aquelas frases simples de Caeiro, na referência natural do que resulta do pequeno tamanho da sua aldeia. Dali, diz ele, porque é pequena, pode ver-se mais do mundo do que da cidade. E por isso a aldeia é maior que a cidade. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Frases como estas, que parecem crescer sem vontade, que as houvesse dito, limpam-me de toda a metafísica que espontaneamente acrescento à vida. Depois de as ler, chego à minha janela sobre a rua estreita. Olho o grande céu e os muitos astros, e sou livre com o esplendor alado, cuja vibração me estremece no corpo todo. Sou do tamanho do que vejo. Que grande posse mental vai desde o poço das emoções profundas até as altas estrelas que se refletem nele, e assim, em certo modo, ali estão. Que lindo! Que grande posse mental vai desde o poço das emoções profundas até as altas estrelas que se refletem nele, e assim, em certo modo, ali estão. Uau, lindíssimo.
E já agora, consciente de saber ver, olho a vasta metafísica objetiva dos céus, todos com uma segurança que me dá vontade de morrer cantando. Sou do tamanho do que vejo, e o vago luar, inteiramente meu, começa a estragar de vago o azul meio negro do horizonte. Tenho vontade de erguer os braços e gritar coisas de uma selvageria ignorada, de dizer palavras aos mistérios altos, de afirmar uma nova personalidade largal aos grandes espaços da matéria vazia. Mas recolho-me e abrando. Sou do tamanho do que vejo. E a frase fica-me sendo a alma inteira. Encosto a ela todas as emoções que sinto. E sobre mim, por dentro, como sobre a cidade, por fora, cai a paz indecifrável do luar duro que começa largo com o anoitecer. Sou do tamanho do que vejo. (47) No desalinho triste das minhas emoções confusas, uma tristeza de crepúsculo, feita de cansaços e de renúncias falsas, um tédio de sentir qualquer coisa, uma dor como de um soluço parado ou de uma verdade obtida. Desenrola-se-me na alma desatenta esta paisagem de abdicações, alhas de gestos abandonados, canteiros altos de sonhos, nem sequer bem sonhados, inconsequências como muros de bucho dividindo caminhos vazios, suposições como velhos tanques sem repuxo vivo. Tudo se emaranha e se visualiza pobre no desalinho triste das minhas sensações confusas. Para compreender, destruí-me. 48. Compreender é esquecer de amar. Nada conheço, mas ao mesmo tempo falso e significativo que aquele dito de Leonardo da Vinci, de que se não pode amar ou odiar uma coisa senão depois de compreendê-la. É verdade. Mas então, acho que uma frase contrariou a outra, né? Porque ele disse que ele acha que compreender é esquecer de amar. Leonardo da Vinci diz que não pode amar ou odiar uma coisa senão depois de compreendê-la. Só se ama depois de compreender. A solidão desola-me. A companhia oprime-me. A presença de outra pessoa descaminha-me os pensamentos. Sonho a sua presença com uma distração especial que toda minha atenção analítica não consegue definir. A solidão desola-me, a companhia oprime-me. (49) O isolamento talhou-me à sua imagem e semelhança. A presença de outra pessoa, de uma só pessoa que seja, atrasa-me imediatamente o pensamento e,
Ao passo que no homem normal o contato com a outrem é um estímulo para a expressão e para o dito, em mim esse contato é um contraestímulo, se é que essa palavra composta é viável perante a linguagem. Sou capaz, a sós comigo, de idear quantos ditos de espírito, respostas rápidas ao que ninguém disse, fulgurações de uma sociabilidade inteligente com pessoa nenhuma. Mas tudo isso se me some se estou perante um outrem físico, perco a inteligência, deixo de poder dizer e, no fim de uns quartos de hora, sinto apenas sono. 15 minutos. Sim, falar com gente dá-me vontade de dormir. Só os meus amigos espectrais e imaginados, só as minhas conversas decorrentes em sonho, têm uma verdadeira realidade, um justo relevo, e neles o espírito é presente como uma imagem no espelho. Pesa-me, aliás, toda a ideia de ser forçado a um contato com outrem. Um simples convite para jantar com um amigo me produz uma angústia difícil de definir. A ideia de uma obrigação social qualquer, ir a um enterro, tratar junto de alguém, de uma coisa do escritório, ir esperar a estação uma pessoa qualquer, conhecida ou desconhecida. Só essa ideia me estorva os pensamentos de um dia e às vezes é desdém a mesma véspera que me preocupo. E durmo mal. E o caso real, quando se dá, é absolutamente insignificante. Não justifica nada. E o caso repete-se. E eu não aprendo nunca a aprender. Será que todo ser humano... Eu não tenho nessa medida essa dificuldade de interação social. De interesse pela interação social, que é diferente, né? Ter interesse para... talvez eu possa saber ter interações sociais, mas sem interesse. Será que todo ser humano tem esse desinteresse social? Ou tem alguém que genuinamente anseia estar com o outro? Os meus hábitos são de solidão, que não dos homens. Não sei se foi o Rousseau, se Senancor o que disse isso, mas foi qualquer espírito da minha espécie. Não poderei, talvez, dizer da minha raça. Os meus hábitos são da solidão, que não dos homens. Espaçado, um vagalume vai sucedendo-se a si mesmo, em torno obscuro. O campo é uma grande falta de ruído que cheira quase bem. A paz de tudo dói e pesa. Um tédio informe afoga-me. Poucas vezes vou ao campo, quase nenhumas ali passam um dia, ou de um dia para o outro. Mas hoje, que este amigo, em cuja casa estou, me não deixou não aceitar o seu convite, vim para aqui cheio de constrangimento, como um tímido para uma festa grande. Cheguei aqui com alegria, gostei do ar, da paisagem ampla, almocei e jantei bem, e agora, noite funda, no meu quarto sem luz, o lugar vago enche-me de angústia. A janela do quarto onde dormirei deita para o campo aberto, para um campo indefinido, que é todos os campos, para a grande noite vagamente constelada, onde uma aragem que se não ouve, se sente. Sentado à janela, contemplo com sentimentos essa coisa nenhuma da vida universal que está lá fora. A hora harmoniza-se numa sensação inquieta, desde a invisibilidade visível de tudo até a madeira vagamente rugosa de ter estalado a tinta velha do parapeito branquejante, onde está
estendidamente apoiada de lado à minha mão esquerda. Quantas vezes, contudo, não anseio visivelmente por esta paz de onde quase fugiria agora, se fosse fácil ou decente. Quantas vezes julgo crer, lá embaixo, entre as ruas estreitas de casas altas, que a paz, a prosa, o definitivo estariam antes aqui, entre as coisas naturais, que ali, onde o pano da mesa da civilização faz esquecer o pinho já pintado em que assenta. E agora, aqui, sentindo-me saudável, cansado a bem, estou intranquilo, estou preso, estou saudoso. Não sei se é a mim que acontece, se a todos os que a civilização fez nascer segunda vez. Mas parece-me que para mim, ou para os que sentem como eu, o artificial passou a ser o natural, e é o natural que é estranho. Não digo bem, o artificial não passou a ser o natural, o natural passou a ser diferente. Dispenso e detesto veículos, dispenso e detesto os produtos da ciência, telefones, telégrafos, que tornam a vida fácil, ou os subprodutos da fantasia, gramofonógrafos, receptores hertzianos, que aos que divertem a tornam divertida. Aos a quem divertem a tornam divertida. Nada disso me interessa, nada disso desejo, mas amo o Tejo, porque há uma cidade grande à beira dele. Gozo o céu, porque o vejo de um quarto andar de rua da Baixa. Nada o campo ou a natureza me pode dar que valha a majestade regular da cidade tranquila, sob o luar, vista da Graça ou de São Pedro de Alcântara. Não há para mim flores como, sobre o sol, o colorido variadíssimo de Lisboa. A beleza de um corpo nu só a sentem as raças vestidas. Faz sentido. Então, o que ele quer dizer é que se não fosse a civilização, ele não apreciaria tanto a natureza. E aí, no caso dele, não é estando na natureza, mas lá na casinha dele, olhando o céu e vendo as estrelas, né? E como ele falou aqui, o corpo é nu só para as raças que se vestem. Os cachorrinhos que se veem sempre peladinhos, etc., não vem graça. Mas a gente, quando vê um corpo despido, acha belíssimo, porque estamos sempre vestidos, né? O pudor vale sobretudo para a sensualidade como obstáculo para a energia. A artificialidade é a maneira de gozar a naturalidade. O que gozei destes campos vastos, gozeio porque aqui não vivo. Não sente a liberdade quem nunca viveu constrangido. A civilização é uma educação da natureza. O artificial é o caminho para uma apreciação do natural. Que onda, né? Então, a verdade é que, para eu apreciar as pessoas que tratam de conversas mais profundas e menos banais e cotidianas, eu preciso de todas essas pessoas banais e cotidianas para me fazer aproveitar as pessoas diferentes das iguais.
O artificial é o caminho para uma apreciação do natural. O que é preciso, porém, é que nunca tomemos o artificial por natural. É na harmonia entre o natural e o artificial que consiste a naturalidade da alma humana superior. Bom, por hoje é só.